Nesse momento acaba a fase de Bitcoin e entra uma nova fase, que é a fase das altcoins. Quando isso acontece, a gente tem as altcoins subindo bem mais que o Bitcoin e é nas altcoins que está as oportunidades. Temos aí até meme coin subindo bem mais que Bitcoin, subindo 50, 30, 10% para o dia de hoje, enquanto a gente tem Bitcoin caindo. E a gente vai falar sobre essa nova fase de mercado no vídeo de hoje. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana e eu estou aqui todos os dias para estar trazendo conteúdos como esse aqui de segunda a sexta e nos sábados com live. Então, se você não está inscrito, se inscreve para você estar recebendo todos os dias vídeo de conteúdo educacional, oportunidade e também conhecimento para que você consiga surfar esse ciclo de alta. Isso é muito importante, tá bom? Então, vamos lá, eu quero estar te mostrando aí a nova fase do mercado, que é a fase das altcoins e o momento em que temos mais oportunidades nas altcoins do que no próprio Bitcoin. Veja como, por exemplo, aqui o Ethereum subindo 4%, chegou a subir 4% para o dia de hoje, o DOT subindo 5%, o OP subindo 11%, ICP subindo 16%, enquanto temos o Bitcoin caindo. Ontem tínhamos o contrário, o Bitcoin subindo bastante e algumas altcoins devolvendo ou não subindo tanto quanto o Bitcoin. Por que isso está acontecendo? Porque o Bitcoin está começando a perder dominância. Algumas pessoas estão começando a realizar Bitcoin, parte dos seus Bitcoins, para aportar e correr um risco, retorno maior nas altcoins, porque nesse momento o Bitcoin chega em alta máxima histórica. O Bitcoin chegou exatamente na alta máxima histórica e está segurando na alta máxima histórica. Se vai romper ou não, a gente vê lá na frente, tá bom? Mas primeiro entenda que a fase, o momento que estamos é momento de altcoin. Bitcoin segurou aqui nessa região de 54% na dominância, não conseguiu romper para buscar os 57%. Ainda existe a possibilidade em uma próxima pernada do Bitcoin, se ele de fato romper a alta máxima histórica, ele chegou à alta máxima histórica, mas não rompeu ainda. E se ele romper a alta máxima histórica, ele pode dar uma próxima pernada, subindo aí 6%, deixando as altcoins para trás momentaneamente, em questão de 2 ou 3 dias, para depois ele estabilizar nessa região e corrigir na dominância, enquanto as altcoins começam a subir mais que o Bitcoin. Mas a princípio é importante você observar que nesse momento é um momento em que o Bitcoin já está encontrando resistência. Se ele já está encontrando resistência, isso significa que as altcoins, em uma próxima pernada, a gente pode ver as altcoins escalando, subindo um pouco também, dando oportunidade aí nas altcoins, mesmo com uma pernada mais extensa no Bitcoin, se acontecer o rompimento de alta máxima histórica. Observe que se aconteceu o rompimento de alta máxima histórica, porque existe a possibilidade dele ficar segurando nessa região por um período um pouco maior, ele lateralizar nessa região de alta máxima histórica, encontrar uma resistência muito forte, ser uma região de realização, porque nesse momento todo mundo, 100% das pessoas que estão no mercado cripto hoje e investem em Bitcoin, está lucrando no Bitcoin 100%. Então parte dessas pessoas de fato vai querer realizar. Então por esse motivo que o Bitcoin pode segurar por um breve momento aí nessa região de alta máxima histórica, tá bom? Então segurando nessa região aí, vamos ver as altcoins subindo, porque ele pode lateralizar pelo fato de ter pessoas realizando, e essa realização migra, esse dinheiro de realização migra para as altcoins. Por esse motivo que estamos vendo aí o Ethereum, por exemplo, subindo 4%, o DOT subindo 5%, o ICP subindo 16%, o OP subindo 10%, e assim a maioria das altcoins está subindo para o dia de hoje, tá bom? Tem um outro indicador que eu observo com frequência, que é esse indicador de momentos de Bitcoin e altcoin, a gente chama de Bitcoin Season e Altcoin Season, e ele já aponta que estamos iniciando este momento. Ele pega ali a paridade de dominâncias entre dominância de Bitcoin e dominância das altcoins e ele plota aqui no gráfico, nesse gráfico aqui, o momento em que estamos, em um momento em que há uma procura maior para as altcoins ou para o Bitcoin. E nesse momento a procura passa a ser maior para as altcoins, iniciando aqui uma altcoin season, e isso já está acontecendo. No dia de hoje a gente já observa essa escala e essa procura por altcoins, enquanto a gente tem realização no Bitcoin. Ah, Luiz, mas como você sabe que é realização? Muito simples, se você olhar no gráfico, o gráfico está caindo 1,3%. Se está caindo, é realização, é venda, tá bom? Então se temos realização em Bitcoin e as altcoins estão subindo, esse dinheiro está sendo migrado. Está indo lá para as altcoins, ele está sendo escoado para as altcoins e as altcoins maiores nesse momento, tá? Tem até algumas altcoins, meme coin que está subindo bastante, como por exemplo Shiba,
Doge, mas isso daí é à parte, tá? É especulação à parte, como por exemplo o Shiba subindo 273% na semana, o Doge subindo 91% na semana. Isso é uma especulação à parte, tá bom? As altcoins maiores, como por exemplo o ADA Cardano, XRP, Solana, BNB, tá subindo mais que o Bitcoin, mas de forma escalável, de forma mais sustentável, tá bom? E principalmente aqui o Ethereum, que está subindo 15% na semana e subindo aí pro dia de hoje em torno de 4%. Voltou um pouco, tá 3,7, 3,8, mas está aí chegando bem perto dos 4% e segurando nessa região de 4%. E quando a gente vai ver as altcoins grandes e oportunidade nas altcoins grandes, como por exemplo o próprio Ethereum, veja que ele rompeu essa região de resistência em 3.500, não corrigiu, mostrando que temos uma pressão compradora muito forte e uma pressão compradora constante e contínua. Não teve correção, ele não voltou para fazer um pullback, então a gente descarta essa possibilidade e a possibilidade de fazer um pullback e um reteste está aqui nessa região de 3.500, onde vai ser um provável suporte, porque era uma resistência muito forte, passa a ser um provável suporte para quando ele testar e formar uma base aqui a gente ter um pump ou uma próxima pernada até $4.500. Ethereum, para estar pegando para trade, super interessante, a partir desses momentos e dessas formações de base ou em um padrão de continuação, tá? Ele pode não voltar para formar base, mas ele pode formar uma bandeirinha em gráficos menores, 1 hora, 4 horas, ou até mesmo no gráfico diário, a gente pode observar formar uma bandeira aí no gráfico diário. Aí seria uma lateralização, uma bandeira em um período um pouco maior, tá? Em algumas semanas. Com isso, ele pode não voltar para a base, romper a bandeira para cima e subir para 4.700. Só que esse subir para 4.700 vai te dar oportunidade em trade, position trade, swing trade, mas oportunidade para estar comprando para montagem de carteira, na minha opinião, para Ethereum já foi essa oportunidade, porque até a alta máxima histórica a gente tem aí um potencial de valorização de 25%. Tem altcoins menores e com bom projeto que se subir até a alta máxima histórica pode te entregar 1.000%, 2.000%, 3.000% de potencial de valorização. Então nesse momento é mais interessante estar se expondo em um risco-retorno maior, em um altcoin que pode te entregar um risco-retorno onde você corre um risco alto, tá? É sempre importante você observar o risco também, para um potencial acima de 1.000%. O Ethereum, obviamente, pode ultrapassar a alta máxima histórica e chega lá em $9.000, por exemplo. Você vai ter ali uma valorização de 136%, chegando a $9.000, $8.000 por unidade. Então não é uma valorização tão grande. Para você que busca valorização, busca multiplicação de patrimônio, nesse momento o Ethereum já passou para você. O Ethereum estava interessante quando estava nessas regiões de base, 1.800, 1.600, 1.500, onde eu estava comprando e mostrando aqui para vocês, onde já estamos com um lucro bem interessante, bem significativo, chegando aí a 130%, se chegar até a alta máxima histórica, quase 200%, vindo até $10.000, a gente tem aí 500% em um ativo com risco retorno bem interessante, principalmente nessas regiões de base aqui, 1.500, 1.600. Então, o Ethereum estava interessante lá atrás em 1.500, 1.600. Nesse momento tá bom para trade, tá? Position trade, swing trade, day trade. Para montagem de carteira, eu acredito que está mais interessante você focar em outras altcoins que tem um risco retorno mais interessante, tá? Por exemplo, o DOT. Veja que o DOT nesse momento formou aquele pivô de alta, tinha mostrado para vocês essa formação de pivô de alta, tinha falado sobre o DOT, a possibilidade de valorização, assim como lá no FTM, e o DOT ainda pode te dar oportunidade para estar acumulando. Só que para curto prazo seria interessante você esperar o DOT voltar até essa região de 9,40, onde ele pode formar aqui um reteste nessa região de suporte, vai passar a ser uma região de suporte, e depois valorização até as próximas resistências, 12, 16, 20, 30, e o DOT voltando até a alta máxima histórica, que está lá em $55, a gente tem aí uma multiplicação de patrimônio de 4 vezes. Então tá interessante aqui no DOT porque facilmente ele pode romper a alta máxima histórica. Assim como temos oportunidade em outras altcoins menores e de inteligência artificial. Então temos aí algumas oportunidades nessas altcoins, tá? Como por exemplo, a gente pode ver lá no main, DBC, a gente tem oportunidade ainda no NTX que pode te proporcionar uma oportunidade muito em breve, já subiu um pouco, mas ele pode corrigir e te proporcionar oportunidade. E tem algumas altcoins, e já mostrei em vídeo aqui, vou deixar alguns vídeos aí embaixo de altcoin que trouxe essa semana e a semana passada sobre tokens de oportunidade, que vai ficar cada vez mais escasso, porque vamos entrar em um momento de altcoin season, e em momento de altcoin season, as altcoins sobem sem correção, assim como o Bitcoin subiu sem nenhuma correção. Ele simplesmente sobe
lateraliza um pouco para continuar subindo. Esse momento vai chegar aqui nas altcoins e você está perdendo essas oportunidades se você não está montando a sua carteira aí nas altcoins, tá bom? Já trouxe essa semana e na semana passada algumas dessas altcoins que acredito que está te proporcionando algumas oportunidades, e no decorrer dessa semana eu vou trazer mais algumas altcoins. Então por isso que você precisa estar inscrito aqui no canal para você receber os vídeos que trago aqui, tá bom? A maioria das altcoins que trouxe já subiu bastante, como por exemplo o FTM, já subiu, mas pode te proporcionar uma oportunidade se corrigir um pouco, tá? Como está muito esticado, ele precisa corrigir até essa região de 0,54. Chegando aqui nessa região de 0,54, você pode ter aí uma oportunidade de estar acumulando um pouco de FTM. Anotem no seu gráfico, porque você pode ter essa oportunidade. E se isso acontecer, quando o FTM começar a subir, ele pode subir de forma desenfreada rumo à alta máxima histórica, assim como aconteceu no Bitcoin. E a partir dessa região de 56, 54, até a alta máxima histórica é 5x de multiplicação. Mas, Luiz, eu quero uma altcoin que pode me proporcionar 30x de multiplicação de patrimônio, 40, 50x. Aí você vai para as altcoins menores. Altcoins de inteligência artificial, algumas altcoins de game que pode voltar. Eu acreditava que não poderia voltar os games, mas à medida que a gente vai pesquisando, vai entrando mais a fundo nos tokens de game, eu vejo que existe sim essa possibilidade de voltar. Aí você pode ir para metaverso, aí você pode ir para DeFi, tokens pequenos desses segmentos, aí tem RWA, e tem vários outros tokens pequenos que você pode estar aí se posicionando com um risco-retorno maior. Vai te proporcionar um potencial de valorização grande, esses tokens menores, mas o seu risco acaba sendo maior também, tá bom? Existem alguns que eu já estou de olho, já passei lá no grupo de alunos e vou trazer muito em breve aqui no canal. Ainda preciso juntar mais material para estar passando uma análise aqui para vocês, mas muito em breve trago algumas altcoins pequenas aí que caiu no esquecimento e que pode estar se valorizando muito, tá bom? Mas a princípio, fica aí para você estar observando DOT, FTM. Tem também o MEN, o Projeto Matrix, que é uma altcoin pequena que vai te dar oportunidade em breve. O NTX, que vai te dar oportunidade em breve. E algumas altcoins de inteligência artificial que está corrigindo um pouco, porque o próprio AGIX está corrigindo um pouco, então acaba puxando, tá, algumas altcoins menores. E essa correção não é algo ruim. É uma correção para te dar oportunidade para você estar aportando aí no mercado, tá bom? Enfim, para as altcoins é isso, tá? Você precisa estar fazendo sua observação, mas é importante estar fazendo observação também do Bitcoin, da possibilidade do rompimento dessa alta máxima aqui, ou a possibilidade de uma correção até 60 mil dólares por unidade. Bitcoin subiu sem nenhuma correção e qualquer pequena correção aqui significa uma depreciação grande. A gente tem aqui a possibilidade de voltar 10%, 11% se corrigir até esse próximo suporte. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai demarcar essa região entre esse topo a esse fundo que segurou aqui em 66, se romper esse fundo, possibilidade de queda até 60 mil. Enquanto ele tiver aqui a lateralização, rompeu aqui 68.969 e rompeu a alta máxima histórica. A partir de então, a gente não tem mais alvos para Bitcoin. Os alvos para Bitcoin vai para os números redondos, 70 mil, 80 mil, 90 mil, 100 mil, 110 e assim sucessivamente. Essas passam a ser as resistências psicológicas aí para Bitcoin. Na minha opinião, rompendo 69 ele pode romper 70 mil dólares, rompendo 70 mil dólares ele pode se encaminhar direto aqui para 80 mil dólares aí nas próximas semanas, se acontecer esse rompimento. Então a gente vai observar essa região, acontecendo esse rompimento, acredito que não vai ser tão simples, tão rápido, tá? Porque é uma região de muita realização. E a partir do rompimento dessa região, ele pode voltar um pouco para utilizar como suporte. Utilizando como suporte, a gente pode ter um pump até lá em cima, 80 mil, onde vai ser uma resistência bem mais significativa. Então, chegando aqui, a gente pode ver um momento de lateralização para Bitcoin e um momento onde as altcoins vai ser impulsionada para a alta máxima histórica. Essa próxima pernada aqui para Bitcoin, que pode acontecer, vai ser muito significativo para as altcoins, porque vai ser o momento em que o Bitcoin vai dar a última pernada em dominância para começar a voltar. E nessa última pernada para começar a voltar, as altcoins vai subir muito. E acredito que depois dessa pernada, as altcoins vai dar uma pernada de alta e você vai perder aí a maioria das oportunidades que temos atualmente no dia de hoje. Daqui uma semana não vamos ter mais a oportunidade que temos no dia de hoje. Então, por esse motivo que você precisa estar montando a sua carteira, tá escalando aí suas altcoins para tentar surfar essa possibilidade aí de pernada de altcoin e também tá procurando alguns trades, tá? É um momento onde a gente consegue estar fazendo alguns position trade, alguns swing trades aí, tá entrando bem posicionado e tá surfando em uma valorização bem significativa no mercado, tá bom? Enfim, é isso.
Espero que o vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma. Se te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E eu tô aqui todos os dias para estar trazendo conteúdos como esse. E vou ficando por aqui. Foi!